Meus queridos irmãos, que a bondosa paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Como vocês viram, o culto não começa na hora que o pregador prega, o culto já começou. O nosso irmão que conduziu a liturgia aqui apenas foi usado pelo Senhor Deus para este momento em que a pregação da palavra do Senhor será mais evidenciada ao coração de vocês. Assim é a dinâmica na igreja reformada. Nós temos a liturgia, que é um braço apontando para o momento da exposição da palavra. Ainda que o nosso querido irmão fez aqui algumas exposições na liturgia, mas esse é o momento em que Deus falará mais claramente ao teu coração pela pregação. E aprova o Senhor Deus, na manhã deste dia, nos trazer aqui este local. Como foi dito aqui, meu nome é Elton, para talvez alguns que ainda não me conhecem. Eu sou servo, mordomo do Senhor Deus, para trabalhar na agência dele aqui nessa congregação, juntamente com os irmãos. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Betim, apenas um servo ali. Estamos hoje aqui na presença do conselho da nossa igreja, que nós teremos aqui a recepção de novos membros. Que alegria, meus irmãos, é ver que o Senhor Deus tem abençoado essa amada congregação. Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor Deus, nós não temos dúvida disso. Então, por gentileza, irmãos, eu os convido, mesmo assentados, a abrir a palavra do nosso Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10. No boletim informativo, você deve ver aí que está dos versículos 9 a 14. Mas como o texto aqui, ele pode ir até o versículo 15, então eu peço a gentileza de que você... Romanos capítulo 10, não 9, desculpa. Romanos 10, de 9 a 14. E aí eu vou até o versículo 15, meus irmãos, que aí fecha esse bloco aqui, você pode ver aí na sua Bíblia. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje, eu vou tirar aqui do texto. Eu quero falar sobre o evangelho que salva. Talvez você vai falar assim, pastor, mas todo mundo aqui é crente. Ok, mas pode ser que as crianças que estão aqui sendo ensinadas, a graça ainda não alcançou o coração delas. Pode ser. Então, talvez eu prego para as crianças. Então, eu vou falar do evangelho que salva e o Deus que envia. Aí, então, agora você pode dizer assim, não, então isso é para mim. Porque se alcançar o meu filho, como é que ele vai ser enviado? Quem precisa ser enviado sou eu, que tenho responsabilidade. Então, a mensagem vai ser para você. E, obviamente, para o meu coração também. Então, Romanos 10, eu vou ler a partir do versículo 9, que a palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. O evangelho que salva e o Deus que comissiona ou que envia. Irmãos, o Senhor Deus, em sua soberania graciosa, salva pecadores, como nós ouvimos aqui no ato da liturgia. E ele salva pecadores por meio da fé, que é um dom da parte dele mesmo. Fé não na fé, mas fé numa pessoa, no Senhor Jesus. E ele salva pecadores para enviar esses pecadores a proclamar o evangelho às nações.
Então, esta é a máxima aqui da nossa mensagem na manhã deste dia. Por que nós escolhemos esse texto, irmãos? Eu penso que há uma pergunta que deveria pesar nos nossos corações como pecadores já alcançados por essa graça. O que fazemos ou o que estamos fazendo com a mensagem que Deus já nos confiou? Todos nós temos acesso livre à palavra de Deus. Somos crentes, eu quero crer que a maioria que estão aqui já são crentes professos. E há aqueles que vão professar aqui publicamente. Já recebemos uma mensagem. O que é que nós vamos fazer com essa mensagem, meus irmãos? Apenas ouvir, só ouvir, só ouvir? O Senhor Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz e seguem os passos dele. Nós conhecemos o Evangelho, as boas notícias ou as boas novas. Nós sabemos que o homem está perdido no pecado. Nós sabemos disso e sabemos mesmo. Sabemos que Deus é santo, justo e verdadeiro. Sabemos que o Senhor Jesus, o Deus encarnado, já veio ao mundo e viveu em perfeita obediência, morreu de forma sangrenta, agonizante na cruz do Calvário, e ele morre pelos pecadores ou pelos pecados nos pecadores, ressuscitou dentre os mortos e reina gloriosamente. Nós sabemos disso, irmãos. Sabemos que salvação somente em Cristo e mais em nenhum outro. A salvação só em Cristo. Mas é sabido de todos nós, meus irmãos, que existem uma multidão ao nosso redor que ainda precisa ouvir este Evangelho sobre esse Jesus. Sabemos disso. Nós estamos aqui em Garapé, você sabe disso. Existe uma multidão que precisa ouvir deste santo Evangelho. Romanos capítulo 10 nos coloca diante dessa realidade. É o que Paulo trata aqui, irmãos. Num outro contexto, é claro. O apóstolo Paulo apresenta aqui a missão como uma ação soberana de Deus para a vida da igreja. A missão não é invenção da igreja. Nós não falamos sobre missão porque a missão nasceu na igreja. Missão nasceu em Deus, é de Deus, e a missão é dele. O mesmo Deus que elege os seus filhos pecadores, que envia o seu Filho ao mundo para salvar esses pecadores, que opera pelo Espírito Santo, uma graça bendita, é o Deus que chama a igreja para anunciar esse Evangelho. Não tem outro meio, meus irmãos. O Senhor Deus não comissionou esta bênção aos anjos no céu. Ele comissionou a nós, a igreja. Que privilégio para nós. Então, a soberania de Deus não é inimiga da missão. Porque nós somos uma igreja de tradição reformada que nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus há de trazer os eleitos. O senhor falou aí, pastor, que um planta, o outro rega, e só Deus dá o crescimento. Mas precisa alguém plantar, precisa alguém regar. Esse é o meio que Deus utilizou. Então, a soberania de Deus é a esperança da missão. Guarda isso no teu coração. Então, o nosso texto nos apresenta aqui uma cadeia gloriosa. Escuta isso, não cadeira, mas uma cadeia gloriosa. Cristo é proclamado, o pecador ouve esta proclamação que salva, Deus concede fé, o pecador agora tem boca para invocar esse Senhor, dizendo, eu aceito, e esse miserável pecador agora é salvo. Meus irmãos, é coisa de Deus, não foi invenção da igreja, foi Deus que estabeleceu desse jeito. Nesse sentido, meus irmãos, não há na face da terra que não é alvo da graça de Deus nesse sentido. Não duvide do poder de Deus de salvar o pior pecador, porque nós somos assim. Não, pastor, eu acho que para fulano de tal não tem mais jeito, não. A gente usa até a filosofia de botequim, de porta de botequim. Pau que nasce torto, vai morrer torto. Meus irmãos, nós não entendemos assim, não. Nós entendemos que nós temos nas nossas mãos uma bomba, meus irmãos, maravilhosa da parte de Deus, que quebra o coração endurecido, por pior que ele possa ser. Então é sobre isso que eu quero falar rapidamente aqui. Vamos aqui para o nosso texto.
Eu quero usar esse texto aqui porque nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto para nós de tradição reformada é o mês que nós damos uma ênfase sobre missão. E eu quero falar sobre missão, sobre missionários. Então, o missionário é aquele que anuncia um Cristo, ou o Cristo, melhor dizendo, vou usar o artigo definido, que não existe vários Cristos, existem falsos Cristos. Mas o missionário é aquele que anuncia o Cristo que precisa ser crido. Ele precisa ser mostrado no mundo pela igreja para que os pecadores creiam nele. Olha aí comigo o versículo 9 e 10, por gentileza. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Prestar atenção, a nossa perícope aqui, o apóstolo Paulo começa dizendo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Você pode me perguntar, pastor, qual é o centro da missão que é dada à igreja? E eu respondo, não é a igreja. O centro da missão não é nem o missionário. O centro da missão é Cristo. É Cristo. A igreja não foi enviada ao mundo simplesmente para ensinar princípios morais. Precisamos desses princípios, meus irmãos. Não fomos enviados ou não somos enviados para tornar pessoas mais religiosas. Fomos enviados para anunciar Jesus Cristo. Nós somos de tradição reformada, amamos a nossa tradição, amamos a nossa denominação, mas nós não ensinamos que a nossa denominação salva. Se você pensa que há salvação somente dentro da teologia reformada, dentro da igreja presbiteriana, você está enganado. Salvação somente em Cristo. Cristo é a missão da igreja, meus irmãos, a ser anunciada no mundo. É claro, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, é zelosa nessa proclamação. Nós temos queridos irmãos e irmãs que são fiéis na proclamação desse caminho de salvação. Mas nós não ensinamos que a nossa tradição e a nossa igreja salva. Porque não salva. Há aí quem diga que a igreja dele é que salva. E fora dessa igreja não há salvação. Esses nós consideramos como seitas, meus irmãos. Porque Cristo não está preso dentro de uma placa denominacional. Nós sabemos disso. A fé salvadora olha para Cristo, para Cristo. Então, antes de você anunciar a placa da sua igreja, anuncia Cristo primeiro. Porque pode ser que Deus não traga aquela pessoa para a sua igreja. Se trouxer, que bom, isso é uma maravilha. Mas a igreja não pode ser reconhecida por causa do número de membros, meus irmãos, mas por causa da missão que Deus deu a ela de anunciar Cristo ao mundo. Claro, a aplicação aqui para nós é, meus irmãos, quando enviamos um missionário, não estamos enviando alguém para apresentar uma cultura religiosa. Estamos enviando alguém para dizer, olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Zacarias, quando recebeu a profecia do Cristo que haveria de vir, Zacarias capítulo 12, versículo 10, ele diz, devemos olhar para o traspassado e chorar e lamentar, porque foi um sacrifício que ele realizou por nós. A cruz, meus irmãos, tem que arrancar lágrima dos nossos olhos, não é possível. Toda vez que eu olho para o crucificado, eu não estou falando de imagem, eu estou falando de olhar pelos olhos da fé. Nós somos uma geração de olhos secos, meus irmãos, acabamos de passar aqui um momento de contrição. Precisamos, porque essa é uma prática da igreja reformada. Mas, meus irmãos, confissão não é apenas um ato litúrgico, é vida. Lutero esteve certo na sua primeira tese, quando ele a fixou lá na abadia de Westminster, de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. A primeira tese de Lutero é que a igreja tem que viver num estado constante de penitência. Todo dia eu tenho que me arrepender, porque eu sou um miserável pecador. Eu já fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo na glória. Então, meus irmãos, o mensageiro ou o missionário anuncia isso. Cristo, olhe para ele, tire os olhos das circunstâncias. Esse é o primeiro ponto. Segundo,
O evangelho é para todos os povos, meus irmãos, não é algo seletivo. Dá uma olhadinha comigo no versículo 11, 12 e 13. O apóstolo Paulo diz assim: porquanto a Escritura diz, e aqui o apóstolo Paulo vai citar Isaías 28:16, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se o missionário é aquele que anuncia o Cristo que precisa ser crido, agora o evangelho precisa ser levado a todos os povos, meus irmãos, pela igreja. Todo aquele que nele crê não será confundido. E Paulo continua: não há distinção entre judeu e grego. E mais, ele termina aqui dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. O evangelho atravessa fronteiras mesmo. Existem homens corajosos. Acabamos de comemorar 167 anos de presbiterianismo em terras brasileiras. Precisou de um homem ter coragem de sair da América do Norte e atravessar o oceano e chegar nas terras do Brasil para anunciar Cristo, enfrentando barreiras, meus irmãos, culturais, linguísticas e mais, debaixo de uma terrível epidemia, a febre amarela, que causou a morte dele. Um missionário, e ele veio, e a mensagem dele era cristocêntrica, meus irmãos. Então, a graça de Deus não está limitada a uma cultura, não está limitada a uma língua, não está limitada a uma classe social, não está limitada a uma nação. Os judeus achavam que era só eles, o povozinho exclusivo na face da terra. Paulo está dizendo: eu sou judeu, zeloso na lei de Moisés, mas não é só para judeu, é para o grego também. O grego na época de Paulo eram os gentios, quem não era judeu. Todos nós aqui, eu penso que estamos enquadrados na categoria de gregos, a não ser que tenha algum judeu aqui por sangue, não sei. Cristo possui, meus irmãos, um povo entre as nações, que coisa maravilhosa. A visão missionária nasce da grandeza de quem é Cristo. A predestinação ou a eleição não diminui a missão, meus irmãos, muito pelo contrário, dá ao missionário esperança. Quando Simon chegou aqui na terra do Brasil, ele tinha convicção que Deus tinha os eleitos aqui nessa nação. Mal sabia ele o que Deus iria fazer através do serviço dele aqui. Ele trabalhou apenas 8 anos e depois foi sucumbido, meus irmãos. 8 anos de ministério, morreu aos 34 anos. Mal ele sabia o que Deus iria fazer com o trabalho iniciado por ele. Aqui nós estamos, meus irmãos, presbiterianos, frutos do trabalho de um missionário que saiu da América do Norte e anunciou o evangelho nessa terra. E ele não veio aqui anunciar a denominação, ele veio anunciar Cristo, que obviamente a denominação dele é fiel a anunciar. E aqui estamos nós, meus irmãos, presbiterianos, 167 anos depois, fruto do trabalho de um americano. Então a eleição não diminui. Talvez você possa estar pensando assim: vocês são daquela igreja que crê que Deus predestina um e não predestina outro? Eu vou responder para você que sim. Então não precisa pregar, porque se Deus predestinou, pois é, você não lê a Bíblia, né? Você não entendeu como que Deus trabalha? Deus elege, Ele é soberano, mas Ele estabeleceu a proclamação pelo meio da igreja. Você só vai ser salvo se você ouvir a proclamação desse evangelho. Tem que ouvir, porque Paulo vai explicar aqui que a fé vem por ouvir, e ouvir da pregação desta palavra bendita, meus irmãos. Mas olha comigo o versículo 14 aí, por gentileza. O versículo 14 começa as perguntas do apóstolo Paulo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus irmãos, o ponto do apóstolo Paulo, ele não está falando aqui de igreja organizada.
Igreja organizada, nós temos as funções prerrogativas de quem pode e quem não pode pregar. Sabemos disso. Na nossa denominação, há um zelo de preparar os ministros para pregar a palavra de Deus com fidelidade. Existem os pregadores leigos, que são iniciantes, mas pregação da palavra de Deus são para aqueles ordenados. São os pastores que foram ordenados. Esse é o nosso entendimento, essa é a tradição reformada. Quem pode pregar são os pastores ordenados. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é da missão da igreja de ir anunciar Cristo. Nesse sentido, é para o pastor, é para o presbítero, o diácono, o irmão leigo, a irmã e as crianças. Todos devem anunciar Cristo. É claro que aqui nós sabemos que há uma responsabilidade, porque Paulo diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, primeiro é necessário crer. Depois Paulo diz: como crerão naquele de quem nada ouviram? É necessário ouvir. E então ele diz: como ouvirão, se não há quem pregue? É necessário alguém anunciar. Aqui está, meus irmãos, talvez o coração da missão da igreja, ou talvez o coração missionário desse texto. Pessoas precisam ouvir. E hoje, meus irmãos, nós temos tantos mecanismos de anunciar o evangelho. Às vezes nós gastamos tempo em redes sociais com outras coisas, elaboramos textos filosóficos, a vez de aproveitar essa ferramenta e anunciar Cristo. Coloca lá no seu status, publica lá no seu Instagram, no seu Facebook, anuncie Cristo, porque Deus é poderoso para salvar. Salvação pertence a Deus, não a nós. Muitos conhecem o nome de Jesus, muitos. O Brasil que o diga. Me parece aí que a cristandade aqui no Brasil está superando aí a casa dos 70%, porque coloca todo mundo num balaio só, incluindo tudo. Igreja católica, igreja neopentecostal, pentecostal e igreja reformada. Essa dicotomia, meus irmãos, somos nós que entendemos. Diante do mundo, tudo é crente. Tudo é crente. Então, muitos conhecem o nome de Jesus, mas eu penso que não conhecem o Cristo das Escrituras, o Cristo bíblico. Muitos conhecem o Jesus The Chosen, o Cristo de Hollywood, o Jesus da teologia da prosperidade, o Jesus do relativismo moderno, mas o Jesus bíblico, o único Filho de Deus, poucos conhecem, meus irmãos. Muitos sabem que Jesus nasceu, mas não sabem que ele morreu e por que ele morreu. Por isso, a igreja precisa falar. A fé vem por ouvir, e ouvir da pregação pela palavra de Cristo. Está aí em Romanos 10, 17. A palavra é um instrumento, meus irmãos, de Deus para chamar pecadores. E aí eu encerro. Por isso que eu queria ir até o versículo 15. Olha só o versículo 15 aí comigo. Romanos 10, 15. Paulo diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, o Senhor Deus envia homens e mulheres para que pecadores ouçam a mensagem que salva. Mas Paulo pergunta: como pregarão se não forem enviados? O que está por detrás aqui é que você não pode ir de qualquer maneira. Você tem que se preparar, você tem que ser discipulado, você tem que saber o que você vai falar. Primeiro você tem que ter intimidade com esse que te salvou, porque senão você vai anunciar um Jesus todo atrapalhado, como nós temos visto por aí. Gente que quer anunciar Cristo, mas não tem intimidade com Cristo. Anuncia Cristo simplesmente porque outros anunciam. Fala de Jesus porque ouviu dizer que outros falam. Não, meus irmãos, há um preparo. O amor por Cristo produz desejo de tornar Cristo conhecido. Uma igreja que recebe a graça e nunca envia trabalhadores precisa examinar o seu coração. Eu oro para que esta congregação, o Senhor Deus, levante missionários e missionárias aqui. E não sejamos apenas um grupinho para reunir aos domingos aqui para adorar o Senhor Deus, mas que essa igreja aprenda a adorar para poder sair e servir o Senhor. Eu oro
lá na Central, quando eu cheguei para 13 anos, eu falei, Senhor, eu não quero ser apenas pastor de ovelhas locais, eu quero ser pastor de pastores e de missionários. E de vez em quando o Senhor Deus nos dá alegria. Lá na nossa igreja já formou um pastor, nós temos aí enviado outros para serem pastores. O meu sonho é enviar missionários que apoiem o trabalho na África, no Afeganistão, no Oriente Médio, espalhado no Brasil, meus irmãos, nos rincões aqui do sertão, no Vale de Jequitinhonha. Mas cadê os missionários para ir? A missão é urgente, meus irmãos. Porque há pessoas sem Cristo, como foi dito aqui. Nós devemos ter amor pelas pessoas. E aí o apóstolo Paulo cita Isaías, novamente aqui, quando ele diz, Isaías 52:7, quão formosos é a boca dos que anunciam coisas boas. É isso? Quão formosos são os pés que sangram, pés que vão, pés que andam, que estão em movimento, que anuncia coisas boas. Precisa, meus irmãos, uma vez um professor nosso de missão no seminário disse que o crente ele tem que ter 3 coros gastos. Eu falei, que isso? 3? O primeiro é o coro da Bíblia. A Bíblia é muito novinha, essa aqui está novinha porque eu tenho ela recentemente, se você ver a outra estava gastada. Eu entendi o que ele quis dizer. O couro da Bíblia tem que estar gastado, porque você o utiliza. O segundo é o couro do sapato. Na verdade, nem é couro, é a sola, né? Tem que estar gasto, porque você foi e andou. E o terceiro é o couro do lombo, porque pregar o evangelho você pode correr risco, nós sabemos disso. Paulo tinha as marcas de Cristo nas suas costas, as chicotadas, os açoites. Uma vez ele tirou, talvez, a sua estola e disse, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E eu penso que ele estava falando literal aquilo ali, meus irmãos. Então eu encerro aqui essa mensagem. O Evangelho que salva e o Deus que envia. Talvez você que está aqui e que ainda não está em Cristo. Talvez você está na igreja presbiteriana. Talvez você está na congregação, mas não está em Cristo. Eu quero dizer para você que existe um Salvador que tem descanso para a sua alma. Um Salvador que te capacita para a obra missionária. Venha para Ele. Olhe para Ele. Segundo, essa palavra aqui é uma palavra para a igreja. Eu falei aqui na escola dominical, está gravado aí em outro vídeo. Meus irmãos, não sejamos uma igreja que apenas recebemos. É uma maravilha. Vai acontecer aqui, nós vamos receber novos membros. A gente fica feliz, vai crescer o número de membros. A igreja está crescendo, louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, sejamos uma igreja que envia. Quem sabe, Maico, Deus está te trazendo para ser recebido, para ser enviado. Essa é a missão do crente. Não é apenas ser ouvinte, não é ser um frequentador de igreja, é ser um missionário. Quem sabe esses irmãos que serão recebidos aqui têm essa convicção. Eu estou sendo chamado, recebido para ser enviado. E é ovelha enviado ao meio de lobos no matadouro. É para morrer. A primeira missão da igreja, meus irmãos, é morrer. É morrer. E para cada crente que está aqui, pergunte a você mesmo ou a você mesma, quem ao meu redor precisa ouvir o evangelho? Isso é para as crianças que estão aqui. Às vezes as crianças falam assim, nossa, missão é de papai, é de mamãe. Não, às vezes um amiguinho lá no colégio, às vezes um familiar, um primo, um tio, alguém dentro de casa. Você pode ser um missionáriozinho dentro de casa, no seu colégio, lá com a vizinhança. Mas a pergunta fica, quem ao meu redor precisa ouvir o evangelho? E eu vou anunciar. Meus irmãos, o que nós temos de crianças missionárias, eu tenho experiência disso lá na nossa igreja. Eu incentivo as crianças a serem missionárias. E de vez em quando, algumas delas chegam perto de mim e falam, pastor, eu falei de Jesus para o meu amiguinho no colégio. Eu falei assim, me fala o nome porque eu vou orar para Jesus abrir o coração dele. É assim, meus irmãos. E por último, para aqueles que desejam ser missionário ou missionária, talvez possa haver alguém aqui na manhã desse dia. Fala, pastor, ardeu o meu coração. Eu quero me colocar na brecha para poder ir.
Então eu digo a você, não espere possuir todas as respostas, você não vai ter todas as respostas. Claro, você precisa conhecer profundamente as Escrituras, você precisa saber quem é Cristo para você anunciar Ele. Mas continue servindo fielmente a esta igreja, e continue orando, e prepare-se, porque há uma porta aberta, disponível para você ser enviado. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem os meios de enviar os seus missionários. Se você deseja ir para o exterior, nós temos uma agência missionária que tem essa porta aberta para você. Se você quiser ser um missionário no Brasil, nós temos uma agência missionária de portas abertas para você ir. Se você quiser ir para o Vale de Jequitinhonha, nós temos os mecanismos de te enviar. Se coloque na brecha. Então, há povos, meus irmãos, que ainda precisam ouvir. A igreja existe para anunciar. Aqui, não sei quantos de vocês já fizeram a pesquisa, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos os municípios. O estado de Minas é grande demais. Meus irmãos, ainda nós temos mais de 500 municípios sem uma igreja reformada, sem o presbiterianismo, ainda não chegou. Aqui perto mesmo, na cidade de Igaratinga, a poucos quilômetros aqui da cidade de Pará de Minas, não tem uma igreja reformada, não tem uma igreja presbiteriana, e é uma cidade destacável. Mas louvado seja Deus, que o Senhor Deus nos deu a alegria de fazer uma parceria para colocar um missionário lá, para começar um trabalho. Mas ainda existem outros 500 municípios. Faça a pesquisa. Só aqui no estado de Minas Gerais. Às vezes não precisa nem ir para o exterior. Mas se você quiser ir também, há possibilidade. Então que essa mensagem desperte o teu coração. Você creia que Deus te salvou, mas Ele te salvou para você ser instrumento de salvação para outros. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, precisamos mesmo, Senhor, sermos desafiados nessa nossa geração, porque somos a geração do acomodado, Senhor, a geração da letargia, a geração da facilidade. Desperta-nos, Senhor, encoraja-nos, Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor, este chamado glorioso, chamado de salvação e chamado de missionários, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Não deixe que sejamos impostores do reino do Senhor, mas que sejamos verdadeiros missionários, preparados, Senhor, para ir e anunciar este evangelho e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro na certeza do Teu amor e da Tua compaixão por nós. Oro pelas crianças que aqui, Senhor, frequentam esta congregação, crianças que também são alvos da missão que o Senhor tem para a igreja, porque elas também são alvo do Teu amor e da Tua graça. Ó Deus, use essas crianças já na tenra idade como pequenos missionários para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.